Dos pincéis da Condor que eu utilizo nas minhas pinturas, são essas linhas aqui, principalmente essas linhas. A linha 558 de 2 polegadas, como eu falei para vocês, que eu utilizo para passar verniz na tela. Como ele é um pincel bastante macio, eu poderia também nas minhas pinturas, em telas maiores, trabalhar, por exemplo, um céu. Ele é bastante macio para isso, mas eu uso ele primeiramente ou primariamente para passar verniz na tela. Pincéis bem finos para trabalhar acabamentos, como também pelos de cavalos, a crina, pelos de animais, ou mesmo cabelo. Na hora de fazer um retrato, eu utilizo esses pincéis aqui, da linha 408, o número 0, que ele é um pincel fino com os pelos mais curtos, e da linha 402, número 0 e número 00, que ele tem os pelos um pouquinho mais longo. Quando eu vou trabalhar aquele fundo desfocado, do qual vai priorizar, por exemplo, a cabeça de um cavalo a primeiro plano, e tem aquele fundo desfocado, eu faço a aplicação com as outras linhas de pincéis, a aplicação das pinceladas, mas para trabalhar aquele desfocado, aquele esfumaçado de fundo, eu utilizo a linha 428, número 6, que ele tem os pelos no mesmo estilo que esse, só que um pouquinho mais fino, um pouquinho mais macio, para trabalhar em forma de X, aquele desfocado de fundo. Também utilizo da Tigre, da linha 449, o número 3. Ele é o mesmo estilo do pincel da Condor, só que ele é um pouco mais cheinho de pelos. Então eu vou utilizando os dois e intercalando conforme eu vou trabalhando a pintura, conforme o efeito que eu preciso de desfocado na pintura. Pincel que eu utilizo muito, e os alunos acompanham isso, são pincéis da linha 484, que são os pincéis chatos. Aqui eu não coloquei todas as numerações de pincéis, mas eu utilizo todas as numerações. Pincéis também da linha 477, que é o pincel redondo. Eu utilizo muito mesmo esses pincéis. Em todas as minhas pinturas, os pincéis que mais estão presentes é esses da linha 484, 477 e da linha 402. É o que eu mais utilizo mesmo, em todas as numerações. Esses pincéis redondos eu utilizo tanto para acabamentos, como também fazer aquelas batidinhas de efeitos de copas de árvore. É muitos detalhes, muitos efeitos que podem ser feitos com esses pincéis aqui. Um pincel da linha, ou melhor, a linha 441 são pincéis com um acabamento e uma textura levemente mais firme do que os pincéis da linha 484. São pincéis excelentes com uma durabilidade um pouco maior do que o da linha 484, embora ele não seja tão macio como o da 484. E como eu trabalho bastante realismo nas minhas pinturas e a tela, ela sempre tem um acabamento um pouco mais liso, então conforme o pincel que eu utilizo, ele pode riscar um pouquinho mais. Então por isso eu ainda tenho preferência pela linha 484. E também a última linha aqui que eu utilizo é a linha 424, várias numerações também, né? Mas principalmente o 10, o 12, o 14, número 20, eu utilizo para pintura de retrato. Ele é o mesmo tipo de pelos, como vocês podem ver aqui, tanto no pincel leque como também na trincha. Então é um pelo bastante macio e eu gosto de utilizar em algumas partes quando eu vou trabalhar retrato. Então esses são os pincéis da linha Condor.